Olá amigos, estamos na área mais uma vez. Que bom que você está aqui comigo nesse vídeo. Ficamos alguns dias sem postar novos conteúdos, mas aqui estamos para a gente continuar as nossas conversas, nossos diálogos. Que bom que você está aqui. E o assunto de hoje ele promete. Eu talvez toque um pouquinho na ferida, mas eu queria que você tivesse aí o coração e a mente aberta para a gente poder discutir, conversar, concordar e discordar e buscar a renovação da nossa mente e seguirmos aí no caminho de Cristo juntos como discípulos do reino. A pergunta de hoje é: qual a roupa certa para ir à igreja? Vamos aí trabalhar algumas questões com vocês. Existe uma roupa que Deus aprova ou que Deus desaprova? Será que deve existir uma roupa para ir à igreja e outras roupas, então, para as demais atividades da semana? Existe uma roupa, ou deveria existir uma roupa específica só para os pastores? Te contar algumas experiências minhas com relação ao vestuário no ambiente cristão. Eu tinha 9 anos de idade, me lembro que nós íamos para a igreja sábado pela manhã, morávamos em Santa Catarina, cidade de Joinville, e nós íamos de ônibus. Eu, meus pais, meus irmãos, e me lembro que eu tinha ali 9, 10 anos de idade, pegávamos 2 ônibus para ir à igreja. E estávamos todos ali com nossas indumentárias cristãs, Bíblia, lição, inário debaixo do braço. Me lembro que a gente entrava no ônibus e no momento exato que nós entrávamos no ônibus, todos olhavam para a gente com aquele olhar de admiração, de espanto. Confesso a vocês que eu me sentia muito mal, me sentia como se praticamente fosse um extraterrestre. É interessante, depois já como pastor, eu conheci, tive uma ovelha, um indivíduo, que dizia que usar roupas jeans era pecado. E de vez em quando a gente acabava conversando um pouquinho sobre isso, eu tentava conversar, explicar, mas, irmão, roupa jeans, qual que é o problema, qual que é o pecado de se usar o jeans? Então ele vinha com seus argumentos, aí eu dizia assim, mas então, se eu, quem sabe, fazer no alfaiate para mim um terno jeans, e for para a igreja com jeans, mas é terno, terno. Será que Deus aprova? Um outro dia, um pastor líder foi na minha casa me visitar e falou assim para mim: Lucas, não se esqueça, pastor deve usar roupas de pastor. E eu falei: ok, tamo junto. E me lembro que eu usava de vez em quando tênis, usava calça jeans, e confesso que isso era quase um sacrilégio, coisa de 10 anos atrás. Eu conheci uma igreja, não vou dizer aonde, mas vou dizer apenas que é numa fronteira tríplice aí no Brasil. E essa igreja tomou um voto. E nesse voto estava definido que só poderia subir para o santo púlpito pessoas, ou no caso os homens, né, se estivessem usando paletós e gravatas. Então nós adventistas, nós cristãos, temos aí muitas histórias para contar. E a última, na faculdade de teologia, eu estava na faculdade e muitas vezes o diretor da faculdade vinha para a porta para conferir as nossas roupas, porque era uniforme obrigatório o uso de roupas sociais. Detalhe, eu estudava na Bahia, era 30 graus direto e a gente era obrigado a ir de roupa social. Vamos conversar um pouquinho sobre isso então. Deixei para a Bíblia. Lucas 20, 46, palavras de Jesus Cristo, ok? Ele falou assim: tende cuidado com os mestres da lei, fazem questão de andar com roupas especiais. Palavras agora de Paulo de Tarso que diz: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo e não em Cristo. Muito bem. Vamos então dar o contexto. De onde vem essa ideia de que a gente deve ir com a nossa melhor roupa para o nosso encontro com Deus na igreja, na casa de Deus? Esse fenômeno ele começou no final do século XVIII com o episódio da Revolução Industrial e foi então muito difundido a partir do século XIX. O que acontecia nesse período? Vestir-se bem para os diferenciados eventos sociais era algo específico, limitado aos mais ricos, por uma questão simples, social, financeira.
Só os mais ricos poderiam comprar as roupas mais caras e as roupas mais bonitas. As pessoas mais simples, comuns, os camponeses, basicamente tinham dois tipos de roupas: as roupas para o trabalho e as roupas menos surradas para ir então à cidade e aos outros compromissos. Então, vestir-se bem era a marca definitiva da classe social das pessoas daquele período. Agora, com o advento das grandes fábricas têxteis, com o desenvolvimento da sociedade urbana, as melhores, as mais finas roupas tornaram-se acessíveis também às pessoas mais comuns. E com o advento, com o surgimento da classe média, agora surgindo uma certa rivalidade com a classe mais alta dos aristocratas, a classe média agora buscando distinguir-se dos camponeses, ela usa justamente esse expediente da roupa, do vestuário, e para demonstrar a sua ascensão social, eles passaram agora a usar, a exibir roupas melhores nos eventos sociais, como os ricos já faziam há muito tempo. E esse fenômeno cultural, social, ele adentrou com tudo no universo protestante, em especial no universo protestante americano. É fato também que alguns grupos de metodistas e batistas, entre outros, condenavam até então o uso de roupas finas, mas esse fenômeno ele adentrou de forma muito forte nas portas da igreja. Um ponto de inflexão nesse processo, ou um ponto que impulsionou ainda mais esta visão, 1843, Horácio Bushnell, da Igreja Congregacional de Connecticut, ele publicou um ensaio chamado Gosto e Moda. E nesse ensaio, ele afirmava que o refinamento e sofisticação eram atributos divinos e que os cristãos deveriam então demonstrá-los com a sua vida, com o seu vestuário, e daí nasce a ideia que as pessoas precisavam vestir-se bem para honrar a Deus. Mas a pergunta é, Lucas, qual o problema dessa ideia de vestir-se bem para honrar a Deus, para estar bem na casa de Deus? Vamos a rápidas respostas. Primeiro ponto, separação entre o sagrado e o secular. Eu tenho já, desde o primeiro vídeo da nossa série, tentado conversar com vocês sobre essas questões. Algumas pessoas têm dificuldade de entender. Em Jesus não existe mais nada secular. Em Jesus não existe mais nada que seja pagão, ou que seja secular, ou que seja comum. Inclusive, um dia desse alguém falou, não, mas Lucas, você falou das igrejas, do conceito de igreja, da casa de Deus, mas não podemos tratar a igreja, a casa de Deus, como um lugar comum. É justamente o contrário, porque em Deus não existem mais lugares comuns. Sob o senhorio de Deus, todos os lugares onde pisa o povo de Deus são lugares de Deus. E essa ideia de acreditar que Deus se preocupa com a roupa que você veste para lhe fazer uma visita, basicamente é uma violação da nova aliança, porque a separação entre sagrado e secular nada mais é do que paganismo disfarçado. Nós podemos ir a Deus hoje através de Cristo. Cristo é nosso intercessor, Cristo é nosso caminho, Cristo é o nosso canal para o Pai. Não se esqueça, e qualquer coisa que a gente ouvir diferente disso é mentira, ou é tradição, ou qualquer coisa, mas não é bíblico. Segundo aspecto, a ideia de vestir-se bem para estar na casa de Deus, de fato revela um pouquinho da nossa hipocrisia, porque ao colocarmos a melhor roupa, muitas vezes estamos fazendo, se não outra coisa, que é causar uma boa impressão. Podemos estar arrebentados, com o psicológico destruído, afetados, com a família arrebentada, carcomidos pelo pecado. Mas quando a gente coloca aquele terno, aquela gravata, aquela roupa, aquela indumentária do templo, as pessoas tendem a olhar e dizer, ali vai um homem de Deus. E eu me pergunto, qual é a de Jesus?
qual é a de Deus, qual é a do Espírito Santo. O quanto Deus está de fato preocupado com isso? A gente percebe por toda a Bíblia a ideia de que Deus está sondando, olhando, preocupado com o nosso coração, para aquilo que nós somos. Jesus condena a gente que vive pela aparência. Em Mateus 23, Cristo disse aos pastores, líderes da sua época, aos fariseus: vocês são sepulcros caiados, lindos por fora, mas apodrecidos por dentro. A questão é, muitas vezes nós usamos essas indumentárias para esconder a realidade da nossa miséria de pecado. E existe nisso uma ilusão arrogante que nos impulsiona a entendermos que estamos bem ou que somos bons porque estamos nos vestindo bem para Deus. Terceiro ponto, e aqui entra bem na área que eu gosto. A questão das roupas, ou da diferenciação das roupas, ou do uso das roupas finas no ambiente de igreja é um aspecto anti-evangelístico ou anti-missão. Pense na reação de gente comum. Pense na reação de gente simples ao adentrar o ambiente de muitas de nossas congregações, de muitos de nossos templos. A forma de nos vestirmos é um ponto de contato, é um ponto de inclusão ou muitas vezes é um ponto de exclusão. Será que os pobres, as pessoas que não têm as melhores roupas para se vestir, se sentiriam bem em nossos ambientes eclesiásticos? E agora vem o ponto 4. Essa ideia das roupas finas, ou das melhores roupas para adentrarmos na igreja, na casa de Deus, esmaga o conceito de simplicidade da igreja primitiva. Os cristãos do primeiro século não procuravam vestir-se bem para os encontros da igreja. Inclusive, as reuniões da igreja do primeiro século aconteciam na simplicidade das suas casas, ou seja, ali os cristãos usavam as roupas de casa. Então você começa a entender agora que muitos dos conceitos que nós ainda defendemos hoje, eles vêm, se não de nossa tradição, se não de nossa história eclesial, mas não da palavra de Deus, não do Evangelho. Nós não vemos nos lábios de Cristo, nós não vemos no Novo Testamento, nós não vemos no Evangelho essas instruções que a gente anda recebendo. Interessante que os cristãos não tinham nenhum interesse, os primeiros cristãos, de demonstrar através das suas vestimentas a intenção, a ideia de a qual classe eles pertenciam. Na verdade, os primeiros cristãos tinham total desdém pelas distinções sociais. Inclusive, se você ler na sua casa depois Tiago condena em seu livro, em sua epístola, muitas e muitas vezes a questão de tratar as pessoas com favoritismo, de tratar o rico de forma melhor que o pobre. Leio para você Tiago 2, 1 a 5. Olha o que diz a Bíblia. Bíblia, isso aqui é a Bíblia. Tá bom? Bíblia. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Verso 5, ouçam. Meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam, mas vocês têm desprezado o pobre. E aí? Quem sabe a gente pode um dia falar sobre meritocracia nesse vídeo, né? Mas deixa para depois. A gente vai conversar um dia sobre isso. Muito bem.
Mas você pode dizer, mas pastor, Lucas, é a casa de Deus, é o ambiente de Deus, a gente tem que vestir o melhor. Deixa eu fechar o vídeo dizendo para você uma coisa muito importante. Eu não estou aqui querendo bagunçar com as coisas, eu não estou aqui querendo fazer ou trazer a ideia de liberou geral, faça o que você quiser, o que você bem entende. O fato é, não existe a ideia, não existe na Bíblia a ideia de um lugar melhor, ou uso de uma roupa melhor, ou de que Deus se agrada. O que Deus se agrada é um coração piedoso, um coração compassivo. O que Deus se agrada são dos bons samaritanos, das pessoas anônimas. E um dia eu vou falar aqui nesse canal sobre anonimato. O problema do anonimato em nossos dias, não perca os próximos vídeos. A questão é, não estamos aqui tratando de modéstia. Nós usamos alguns textos bíblicos para falar sobre modéstia, sobre vestuário, e esses textos servem para tudo na vida. A modéstia com as roupas, a modéstia com o uso do dinheiro. Muitas vezes nós usamos uma roupa modesta, mas usamos um carro que vale não sei quantos. Você me entende? A modéstia é um conceito muito mais amplo que deve envolver todos os aspectos da nossa vida. Não estou aqui falando sobre o aspecto da modéstia. Eu acho que eu fui claro. Então, respondendo à pergunta, que roupa eu devo usar para ir à igreja, à casa de Deus? Qualquer roupa. Qualquer roupa simples, qualquer roupa que seja uma roupa modesta, que não chame atenção, uma roupa comum. E eu diria agora, para escandalizar alguns, uma roupa do dia a dia. Porque Cristo não está preocupado com isso. Cristo não está preocupado com isso. Cristo está preocupado com o nosso coração. Cristo está preocupado com o que a gente é. E isso vai se revelar com o tempo, através de como nós nos portamos, de como nós nos vestimos. Então eu quero convidar você a começar a dar importância para as coisas que Jesus deu importância. E a começar a deixar meio de lado, deixar de discutir. Eu lembro que eu já ouvi pessoas falando sobre o comprimento da saia, da roupa, e olha, a gente perde tanto tempo com coisas que não são do reino. No entanto, Cristo está agindo sempre em outra frequência. Que Deus te abençoe, para que nós possamos agir, pensar e viver na frequência de Cristo, na frequência do reino, o reino dele que não é desse mundo, o reino dele que age e atua em outro pensamento, em outra atmosfera. Que Deus possa abrir a sua e a minha cabeça para essa realidade. Um grande abraço.